Proclamação do Evangelho segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico, Besteda, que tem 5 pórticos. Nesses pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos, que esperavam o movimento da água, pois de tempos em tempos um anjo descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: Queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado, e os judeus diziam ao homem curado: É sábado, não te é permitido carregar o teu leito. Respondeu-lhes ele: Aquele que me curou disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? O homem que havia sido curado, porém, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. Mais tarde, Jesus o achou no templo e disse: Eis que ficaste são. Já não peques, para não te acontecer coisa pior. Aquele homem foi então contar aos judeus que fora Jesus quem havia curado. Por esse motivo, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estes milagres no dia de sábado. Então, de acordo, com esse texto, que o Evangelho veio nos apresentar hoje, esse homem, que estava ali paralisado há 38 anos, junto com os outros também que ali estavam esperando pela cura, eles queriam uma cura física, existia uma paralisia neles, eram paralíticos, eram coxos, eram enfermos, mas existia também ali os fariseus, os homens da lei, que havia neles uma paralisia espiritual. Refletindo, sobre essa paralisia espiritual, onde também, muito de nós podemos estar vivendo, essa cegueira espiritual, uma forma, da gente estar sendo curado também dessa cegueira, dessa paralisia espiritual, nos aproximarmos de Jesus, nós nos aproximando de Jesus, buscando, desejando, essa cura, que a gente diz, que é a cura do pecado, o pecado que nos leva, que nos traz um mal muito grande, e até mesmo uma enfermidade maior, do que a paralisia física, do que a enfermidade física. Então, para isso, para nos curarmos disso tudo, o que nós temos que fazer era nos aproximar de Jesus. Nos aproximar dele, para buscarmos, em nossas orações, esse desejo de sermos curados dessa cegueira que não nos leva à salvação. A gente tendo essa cegueira, tendo esse pecado, a gente passa a não ouvir, o que Deus nos diz. A gente passa a não caminhar com os ensinamentos que Ele nos traz. Então, assim, o caminho do pecado, ele nos afasta de Deus. Mas Deus, como é um Pai misericordioso, a gente tem essa oportunidade, oportunidade de retornarmos e vivermos uma vida nova. De que forma? Através do sacramento da reconciliação. Que nesse momento de quaresma que estamos vivendo, nesse tempo de conversão, nesse tempo de preparação,
que nós buscamos, né, uma vida nova diante de Jesus, que nós possamos mesmo sermos curados de toda paralisia espiritual, toda cegueira, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Esse é o momento propício, né? Momento de preparação, momento da quaresma, e que a gente coloque, né, em prática esse sacramento da reconciliação, para que a gente chegue, né, nesse período tão grandioso de oração, né, tão forte, né, que é a quaresma, que é a nossa preparação para a Páscoa. Jesus é misericordioso, Jesus também é justo, né? A gente ouve muito isso. Então, da mesma forma que ele é misericordioso em nos salvar, né, ele também é justo. Como ele diz ali, ó, eu te curei, sou, né, misericordioso, ele curou, né, o homem, curou as pessoas ali enfermas, mas também ele disse, né, não volte a pecar, né? Isso também quer dizer que ele é justo, né? Eu te curo, você está curado, mas também não volte a pecar, né? Que nós possamos fazer uma reflexão da nossa vida, possamos fazer uma interiorização de oração, né, e de retorno. Deus não quer que a gente se perca, né? Então é isso que Ele dá, mais uma chance para a gente começarmos uma vida nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.